Imagina a seguinte situação. Uma tarefa cai no seu colo. Escrever um único livro de regras. Mas não é para um clube do bairro ou uma empresa com 100 funcionários. Quem dera fosse tão simples, né? Exato. Esse livro precisa coordenar o comportamento, a administração financeira e até a forma de resolver conflitos de, pasmem, mais de 20 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente. Pessoas espalhadas por quase todos os países do globo, com culturas, idiomas e dilemas diários completamente diferentes. Sabe, parece a receita perfeita para um pesadelo administrativo. Sem dúvida. Um desafio monumental. Porque como é que se coloca no papel um conjunto de diretrizes que seja firme o suficiente para manter a união global, mas... Mais flexível, né? Exatamente. Flexível o bastante para fazer sentido tanto em uma metrópole super agitada quanto em uma pequena vila rural. É muito complexo. E é exatamente para dentro desse labirinto que nós vamos pular na nossa imersão de hoje. Então, boas-vindas a quem nos ouve para mais uma exploração detalhada. É muito bom estar aqui de novo. Hoje nós vamos abrir as páginas da edição recém-revisada, a de 2025, do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, olha, eu já quero deixar um ponto super claro logo de cara para nossa audiência. O nosso objetivo aqui não é debater teologia, validar dogmas ou entrar em discussões religiosas. Com certeza. O que nós vamos fazer é olhar para esse documento como um estudo de caso prático, um estudo fascinante de governança e organização humana, sabe? Sim. Queremos entender a engrenagem mesmo. Como essa máquina funciona na prática. Como eles tentam equilibrar o que consideram ser um ideal divino com a complexidade e muitas vezes a bagunça da administração humana, né? Perfeito! E como sempre fazemos quando mergulhamos em fontes que envolvem crenças profundas, fica aqui o nosso lembrete de ouro para quem está acompanhando. O programa não toma partido em questões ideológicas ou políticas de forma alguma. De jeito nenhum. A nossa abordagem é puramente analítica. Isso. Nós vamos relatar e examinar os fatos e as regras exatamente como estão escritas na fonte original. A ideia é, vestir os sapatos do documento e entender o sistema pela ótica dele. E o que é muito interessante logo de início é que esse manual de 2025 não é um livro de regras que alguém, sentou, escreveu em uma tarde e impôs para o resto do mundo. Longe disso. O resultado prático que temos hoje é fruto de mais de um século de tentativas, erros, tensões e ajustes. Tudo para manter essa identidade central intacta. Certo. Vamos desvendar isso então. Porque eu estava lendo o histórico nas primeiras páginas do manual e, eu confesso, tive uma surpresa genuína. A gente tende a pensar que instituições religiosas amam criar regras desde o dia 1, né? É o estereótipo. Mas, no início, esse movimento resistiu com todas as forças à ideia de ter qualquer tipo de manual. Tinha uma analogia que me veio à cabeça quando eu li isso. Sabe aquele grupo de amigos que decide dividir um apartamento? Sei, a famosa república. Isso. E eles resistem bravamente a criar uma escala de limpeza na geladeira. Eles acham que colocar regras vai matar a vibe do lugar, sabe? Que todo mundo é adulto, que as coisas vão fluir naturalmente. Até que a pia enche de louça. Exatamente, até perceberem que, bom, com 20 milhões de pessoas na casa, ou você escreve as regras ou a casa literalmente cai. É uma ótima comparação, porque a resistência inicial era exatamente sobre não querer matar a vibe, por assim dizer. Se a gente voltar lá para 1883, a ideia de compilar o manual foi apresentada na Assembleia da Associação Geral, que, para dar contexto, é o órgão máximo de decisão deles. E o que aconteceu? A proposta foi rejeitada. Mas rejeitada com força. Os pioneiros tinham um medo terrível de que um livro de regras burocratizasse a igreja e engessasse a liberdade dos pastores. Entendi. Eles tinham um pé atrás por causa do passado deles. Certo. Sim, eles vinham de outras tradições religiosas onde sentiam que a liderança era autoritária. Então, a ideia de oficializar regras cheirava a controle ditatorial para eles. Mas a realidade sempre bate à porta, né? O movimento começou a crescer geograficamente e eu imagino que o improviso parou de funcionar muito rápido. É bem por aí. A expansão global tornou o boca a boca impossível.
Em 1907, um pioneiro chamado J.N. Lowbrow até publicou um livrinho que serviu como um rascunho, um precursor. Ah, um teste. Isso, mas foi só em 1932, décadas depois daquela primeira rejeição, que o primeiro manual oficial foi publicado por J.L. McSellany. E a fonte destaca uma palavra-chave no prefácio dessa edição de 1932. A palavra é preservar. Preservar, não ditar, então. Exato. O argumento que finalmente convenceu o grupo foi que o manual não serviria para criar novas regras arbitrárias para controlar as pessoas. Ele serviria para preservar as boas práticas que já tinham dado certo. Para evitar que cada congregação nova precisasse reinventar a roda toda semana. Isso. Né? E o manual cita a ideia bíblica de que Deus é um, entre aspas, Deus de ordem. Então, organizar as coisas é visto como um reflexo desse caráter divino, e não apenas como burocracia humana. Nossa, o que faz todo sentido dentro da ótica deles. Mas tem um detalhe estrutural que me chamou muita atenção, justamente para evitar aquele medo inicial do controle autoritário. Qual detalhe? A autoridade final sobre o que entra ou sai desse manual não é de um presidente ou de um conselho secreto que se tranca numa sala. Vem da Assembleia da Associação Geral. É uma votação com delegados do mundo inteiro. O que cria um freio sistêmico muito forte, né? Nenhuma pessoa individualmente, por mais carismática ou influente que seja, tem o poder de ditar as regras do movimento ou mudar o manual sozinha. É um esforço monumental de consenso global. E isso já me faz pensar em como esse consenso desce para a vida real. Porque aprovar uma regra num auditório mundial é uma coisa, mas aplicar isso na base é outra história. Com certeza. E o manual detalha uma estrutura geográfica bem definida para fazer isso acontecer. A base é a igreja local. Várias igrejas formam uma associação ou missão, dependendo do tamanho. Várias associações formam uma união. E lá no topo, a associação geral, que é dividida em divisões pelo mundo todo. É como se fosse uma grande teia, né? E o texto diz claramente que nenhuma igreja local pode simplesmente declarar, tipo, a partir de hoje somos independentes, não devemos satisfação a ninguém. Não mesmo. É um governo representativo e totalmente interdependente. A autoridade flui através dessa rede, amarrando a igreja do bairro à estrutura mundial. Mas o que realmente movimenta essa rede no dia a dia é o modelo de liderança que eles adotam. E olha, é bem peculiar. Peculiar é um ótimo termo. Porque aqui a gente entra em algo que me fez parar e reler a página. Fiquei um pouco chocada. A função dos pastores. É contraintuitivo. Muito. O manual cita conselhos históricos de uma das fundadoras, Ellen White, com uma instrução que quebra qualquer lógica corporativa normal. Os pastores não devem ficar estacionados permanentemente cuidando de congregações estabelecidas. Eles não são, digamos, o síndico do prédio. Exatamente. O papel principal deles é sair, evangelizar novos territórios, enquanto os membros da igreja local assumem a liderança diária da congregação. E a igreja local nem sequer paga o salário do pastor diretamente, ele é funcionário da associação. O que, de um ponto de vista puramente administrativo, é uma decisão drástica de alocação de recursos. Mas espera aí, vamos analisar isso juntos. Em qualquer corporação tradicional, o que você faz? Você pega o seu executivo mais bem treinado, com mais experiência e coloca para gerenciar a filial mais rica e complexa, certo? Para garantir o lucro. Certo. É a lógica de mercado. Mas o manual diz o exato oposto. Ele manda pegar o profissional treinado que é o pastor e enviar para abrir mato, para lugares novos, deixando-os, entre aspas, amadores, os membros voluntários, tocando o barco local. Como isso não vira um caos absoluto toda semana? É uma ótima pergunta. E a resposta é que a filosofia de base é diferente da filosofia corporativa. O manual enxerga a igreja não como um clube que presta serviços religiosos aos seus membros. Eles veem como um corpo vivo focado em expansão, baseado na lógica do Novo Testamento. Um corpo em movimento. Sim, a lógica deles é brutalmente pragmática, na verdade. Se o pastor ficar apenas fazendo manutenção interna, cuidando de quem já está lá, a missão global morre. O trabalho dele é criar discípulos, não uma plateia de espectadores. Nossa, isso vira o jogo! Ao tirar o pastor do pedestal do cuidado diário, o sistema basicamente obriga os voluntários locais a amadurecerem. Ou eles assumem a responsabilidade, ou a igreja fecha. É uma pedagogia de sobrevivência mesmo. É brilhante, de certa forma.
Se o pastor resolve todos os problemas e faz todas as visitas, a congregação atrofia, né? Exato. Ao delegar isso para os membros leigos, a força de trabalho multiplica. O pastor atua mais como um capacitador, um treinador de campo, enquanto a igreja local ganha independência para se nutrir espiritualmente. Certo, mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, ao menos para mim. Se o pastor é esse agente nômade, sempre de olho no próximo horizonte, quem é que mantém a luz acesa? Alguém tem que abrir a porta. Alguém tem que varrer o chão. Quem garante que o culto vai acontecer com ordem? O manual tem uma lista detalhada desses guardiões locais. Os anciãos, os diáconos, as diaconisas e o tesoureiro. Cada um parece ter um papel milimetricamente desenhado. Sim, as esferas de atuação são muito bem demarcadas no texto. Os anciãos assumem o papel de liderança espiritual quando o pastor não está. Eles pregam, aconselham, tomam a frente das reuniões. Mas, mesmo assim, o manual coloca limites institucionais muito claros para eles, né? Limites rigorosos. Um ancião não pode simplesmente decidir batizar alguém ou celebrar um casamento por conta própria. Para fazer isso, ele precisa de uma autorização prévia e específica da associação superior. É o tal do freio e contrapeso. Eles lideram a congregação, mas o manual lembra o tempo todo que eles não são donos dela. Exatamente. E a equipe de infraestrutura, digamos assim, são os diáconos e diaconisas, certo? A fonte foca muito no trabalho pesado que eles fazem. Eles são a espinha dorsal logística e de cuidado humano da comunidade local. São eles que organizam o espaço, preparam o batistério, visitam os doentes, cuidam do patrimônio da igreja. Eu vi que tem até regras incrivelmente específicas no manual sobre como eles devem descartar de forma respeitosa o pão e o vinho ou suco, né, que sobram após a cerimônia da comunhão. Sim, tem regra até para descartar o que sobra, porque tudo carrega um peso simbólico ali. O manual tenta garantir que a reverência não se perca nos detalhes operacionais do dia a dia. Sem essa equipe de bastidores, a ordem que eles tanto prezam simplesmente colapsaria. O que nos leva ao tesoureiro. Eu olho para os anciãos como, sei lá, o diretor de operações de uma empresa e para os diáconos como a coordenação de facilities. Mas o tesoureiro... O tesoureiro lida com regras rígidas. Ele lida com uma regra financeira que o manual trata como intocável. Pelo que eu entendi, existe uma separação estrita de caixas. Os dízimos arrecadados na congregação são sagrados e não podem ser usados para as despesas da igreja local. De forma alguma. Eles precisam ser enviados integralmente, todo mês, para a instância superior, a associação. Já as ofertas que os membros dão, essas sim ficam na base para pagar a luz, a água, a pintura do prédio. E essa não é apenas uma prática contábil, viu? É o coração financeiro do sistema. O dízimo vai financiar o ministério global e o salário daquele pastor que está abrindo novas frentes, como a gente falou, enquanto as ofertas mantêm o prédio local funcionando. Mas pensando de forma prática, tipo mundo real, isso não gera uma pressão colossal no tesoureiro? Como assim? Imagina o seguinte cenário. Uma igreja local está passando por uma crise terrível. O telhado desabou depois de uma tempestade, as ofertas caíram, ninguém tem dinheiro. Mas a conta bancária dos dízimos está cheia. Entendi onde você quer chegar. Tentação de pegar um empestado do dízimo só para arrumar o telhado e depois devolver não seria gigantesca? Por que o manual tem uma regra tão inflexível assim? A tentação humana seria resolver o problema imediato. Com certeza. Arrumar o telhado. Mas a sabedoria sistêmica do manual ao proibir isso é genial, do ponto de vista de equidade global. Equidade. Pensa assim. Se o manual permitisse que as igrejas locais usassem o dízimo para si mesmas, as congregações localizadas em bairros ricos acumulariam fortunas rapidamente. Verdade. Elas teriam prédios luxuosos, super equipados, ar-condicionado de última geração. Enquanto isso, uma congregação em uma região de extrema pobreza num país em desenvolvimento nunca teria recursos suficientes para sustentar um pastor ou crescer. Nossa, faz todo sentido. Ao mandar todo o dízimo para um cofre central, o sistema redistribui o dinheiro. O bairro rico acaba financiando o avanço da missão na região pobre. Exatamente. O dízimo equaliza o campo de jogo. Ele garante que a missão avance de forma global, onde houver necessidade real, e não apenas onde sobra dinheiro na economia local. Incrível!
Então, a gente já viu como eles estruturam a liderança e como o dinheiro flui pelo globo. Agora, e para quem está de fora e quer entrar nesse sistema tão bem arquitetado? A porta de entrada. Isso, o manual descreve o batismo, sempre por imersão, aliás, como a única porta de entrada oficial. Mas não é só chegar e pular na água, né? Não, exige um compromisso público muito sério. A pessoa precisa concordar com uma lista detalhada de 13 votos doutrinários. Ou, se preferir, tem um modelo alternativo mais conciso de 3 grandes pontos que resumem tudo. O que reforça que entrar para a organização não é apenas uma experiência mística passageira, tipo um retiro de fim de semana. É um pacto de concordância com a visão de mundo e as regras da comunidade. Sim, é uma adesão consciente. E eu notei que eles são muito restritos quanto ao rebatismo. Eu confesso que imaginava que se a pessoa se sentisse espiritualmente fria e quisesse se batizar de novo para dar um susto na fé, estaria tudo certo. Muita gente pensa assim, mas o manual é contra. Pois é, o manual diz que o rebatismo só acontece se a pessoa descobrir uma nova grande luz teológica ou se estiver voltando depois de ter saído totalmente da igreja. Eles proíbem expressamente o rebatismo só como uma renovação emocional. E a lógica deles faz sentido dentro da teologia, porque, para eles, o batismo inicial já engloba as falhas e os recomeços da jornada cristã. Tratar o batismo como uma catarse psicológica repetitiva esvaziaria o peso daquele primeiro compromisso público que a pessoa fez. Entendi, fica banal, né? E depois que a pessoa entra, o controle sobre onde ela está é fascinante. Eu li sobre o sistema de cartas de transferência. A regra é que um membro nunca é simplesmente apagado da lista. Nunca. É um controle bem rígido. Se a pessoa muda de cidade, a igreja de origem só retira o nome dela dos registros quando recebe um documento oficial comprovando que a igreja da nova cidade a aceitou formalmente. É um sistema de rastreabilidade completa. Mas olha, confessa pra mim, pra quem tá ouvindo de fora, isso não soa um pouco como transferir a documentação de um carro no Detran? Um pouco burocrático, você diz. Muito. Cartas indo e vindo, votos em comissões, prazos para o documento não vencer. O manual não corre um risco perigoso de transformar uma jornada espiritual, que deveria ser algo fluido e orgânico, num processo administrativo frio? Pode parecer isso num primeiro momento, sem dúvida. Soa como o Detran, mas a grande sacada é que a intenção dessa burocracia é justamente o oposto da frieza. O manual trata isso como um sistema de revisão redentiva. Revisão redentiva? Bonito nome. Sim. Toda essa papelada e esse vai e vem de comissões existe por um único motivo: garantir que nenhuma ovelha do rebanho simplesmente desapareça sem deixar rastro. Ah, então é um mecanismo de segurança. Exato. Se a igreja apenas apagasse o nome da pessoa quando ela dissesse estou de mudança, o vínculo se perderia ali. A burocracia da transferência obriga que alguém, um ser humano real, pegue o telefone ou vá até a casa da pessoa, faça contato com a nova congregação e se certifique de que ela vai ser acolhida na nova cidade. Nossa, muda toda a perspectiva. O processo administrativo, na verdade, é a ferramenta que eles usam para forçar o cuidado pastoral. O papel existe para garantir que a pessoa não seja esquecida pelo sistema. Burocracia como ferramenta de cuidado. É um ângulo excelente. O sistema é feito para não perder ninguém. Mas, a gente sabe, falhas acontecem. O fator humano, né? Sempre acontece. O que ocorre quando alguém, dentro dessa engrenagem, toma atitudes que ameaçam a integridade da comunidade? E aqui a gente entra na parte de disciplina do manual, que é fundamentada lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Uma seção bem delicada do texto. Sim, e eu presumo que se a regra anterior é reter as pessoas o máximo possível com as transferências, eles não devem simplesmente sair expulsando membros no primeiro erro, certo? Com certeza não. O objetivo expresso, inegociável da disciplina no manual é a restauração e a salvação da pessoa. Nunca punição com espírito de vingança. Eles querem curar o indivíduo, não apenas punir. Mas, obviamente,
existem limites. Sim, a paciência tem limite. O texto lista razões muito claras para se aplicar a disciplina, justamente para evitar que líderes locais ajam por birra ou preferências pessoais. E a lista é bem séria. Fala sobre fraude financeira, quebra dos votos matrimoniais, violência física, e eu notei um destaque explícito para a violência doméstica ali no texto, o que é muito importante. Sem dúvida. Fala também sobre uso de álcool, drogas ilícitas, entre outras coisas que ferem profundamente os votos que a pessoa fez lá na porta de entrada. Mas como é o rito disso na prática? Pelo que eu li, existem basicamente 2 caminhos, não é? Sim. O primeiro passo, geralmente, é o que o manual chama de censura. É um período probatório que pode durar de 1 a 12 meses. E o que acontece nesse período? Durante esse tempo, a pessoa perde seus cargos de liderança, não pode representar a igreja, mas não é expulsa da comunidade. Ela continua frequentando os cultos normalmente. É uma pausa forçada para reflexão e arrependimento. Então, o que tudo isso significa? É uma espécie de intervenção familiar? Um balão de ensaio para ver se a pessoa muda de rota? Exato. Uma intervenção com regras. A segunda forma, que é tratada pelo manual como o último recurso absoluto, a última ferramenta na caixa, é a remoção. Aí a pessoa realmente perde a sua filiação como membro. Mas tem um detalhe processual vital aqui, né? A liderança local, tipo o pastor ou a comissão de anciãos, nunca pode remover alguém por conta própria. É exigido um voto da maioria da congregação inteira reunida. O que tira o poder das sombras. Impede que um grupinho pequeno na liderança decida expulsar alguém por motivos políticos internos, sabe? A comunidade inteira precisa assumir a responsabilidade pública por aquela decisão difícil. É pesado. Mas, de toda essa parte disciplinar, a regra que mais me chocou foi outra. Qual? A dos advogados. Essa mesmo. O manual proíbe expressamente que membros levem advogados para representá-los nas reuniões de disciplina da igreja. E vai além. Desencoraja com muita força que membros processem uns aos outros em tribunais civis, exigindo que as disputas sejam resolvidas dentro da comunidade. Isso dá muito debate. Isso é fascinante. O manual basicamente está dizendo, olha, você não pode usar as leis do Estado para tentar hackear um problema que é da alçada espiritual. É um momento em que a jurisdição do manual colide diretamente com a lógica do mundo secular. Para entender o porquê disso, nós precisamos lembrar que a igreja se enxerga não como uma associação de bairro, mas como uma embaixada viva do reino de Deus. E as regras de uma embaixada são outras, né? É outro território. Totalmente diferentes. Se você permite que um membro leve um advogado civil para uma reunião de disciplina, a lógica do encontro muda instantaneamente. Um advogado civil é treinado para o litígio, defender os interesses do cliente, encontrar brechas na regra, silenciar a culpa e evitar a penalidade máxima. O objetivo dele é inocentar o cliente, custe o que custe. Exato. Mas o objetivo do processo disciplinar da igreja não é provar quem tem a melhor argumentação jurídica. É provocar a confissão, o perdão e o arrependimento genuíno. São lógicas incompatíveis. Totalmente. O advogado opera na lógica da lei civil. A igreja diz operar na lógica da graça e da transformação. Inserir táticas de tribunal destruiria a possibilidade de cura espiritual daquele ambiente. É impressionante ver um manual construindo uma muralha, sabe, para tentar blindar o ambiente da igreja contra essa lógica hipercorporativa e litigiosa que domina a nossa sociedade hoje. É uma organização tentando operar no mundo, usando regras escritas, mas rejeitando os métodos do mundo quando se trata da alma das pessoas. E essa é a tensão constante que permeia todo o texto de 2025. É um documento que reconhece a fragilidade e imperfeição humanas, mas tenta a todo custo criar uma estrutura que reflita um ideal divino perfeito. E é exatamente essa grande visão panorâmica que tiramos hoje da edição de 2025 do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Começamos lá atrás, lembrando do medo enorme que eles tinham em 1883 de registrar qualquer regra no papel. Mas vimos que o crescimento populacional os forçou a organizar a casa, né? Sim,
Descobrimos que os pastores são treinados para serem desbravadores em movimento constante, enquanto líderes voluntários que sequer recebem salários mantêm a operação semanal girando nas igrejas locais. Vimos também a genialidade pragmática de enviar os dízimos para a sede central, para garantir que as igrejas mais ricas financiem o crescimento em regiões carentes, equilibrando o jogo. E desvendamos a famosa burocracia do Detran espiritual com as cartas de transferência, que, na verdade, descobrimos ser uma rede de segurança para não perder contato com ninguém, culminando num sistema de disciplina que prefere a cura ao invés do litígio frio, deixando advogados do lado de fora da porta. É um esforço administrativo verdadeiramente épico para manter 20 milhões de mentes e corações na mesma página. Com certeza. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar uma provocação final para a nossa audiência. Algo para o pessoal pensar de forma independente ao longo da semana. O manual afirma, de forma bem poética, que a igreja deve ser um, abre aspas, templo construído de acordo com a semelhança divina, fecha aspas, sugerindo que a ordem reflete uma perfeição celestial. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que esse livro precisa ser constantemente debatido, revisado e atualizado. Afinal, nós acabamos de analisar a novíssima edição de 2025. E isso nos obriga a perguntar o seguinte: qual é a pergunta? Será que essa necessidade constante de lançar novas edições e novas regras significa apenas que a sociedade moderna está ficando cada vez mais complexa? Ou será que isso prova, no fundo, que a natureza humana sempre encontrará novas e criativas maneiras de desafiar qualquer ordem estabelecida, forçando o sistema a se redesenhar para sempre? Fica a reflexão para quem nos ouve. É uma excelente pergunta para levar adiante. Afinal, enquanto envolver seres humanos na equação, nenhum diagrama estará definitivamente pronto. Falou tudo. Agradecemos demais a companhia em mais essa jornada pelos bastidores de como as engrenagens do mundo funcionam, que o conhecimento desvendado hoje continue gerando boas conversas por aí. O aprendizado nunca para. Até a próxima! Até lá!